aula do curso Agenda Sexo e Chocolate. Na última aula falamos um pouco sobre como se interessar pelo sexo e o que é impulso sexual. O casal pode se amar, a esposa ser devotada ao marido, mas não se interessar pelo sexo. Essa é uma condição corriqueira que muitos casais enfrentam. Alguns casos são raros, o homem pode ser o desinteressado pelo sexo, né? Nós já conhecemos casos assim. Que o homem é que tinha as dores de cabeça, o homem é que estava cansado. Existe, né? Poucos casos, mas existem, né? Existem aqueles que têm a preguiça, né, Deise? Exatamente. E tem aqueles que realmente têm a dor de cabeça, têm um cansaço, mas tem aqueles que usam a desculpa, como já foi falado aqui, né? Exatamente. Usam as desculpas para fugir do sexo. Então, pode haver homens também desinteressados pelo sexo por causa dos mesmos fatores que a mulher, né? Cansaço e uma série de coisas. Abordamos algumas situações sobre este fenômeno. Então, primeiro, a mulher ou o homem detesta o sexo, acha-o sujo, nojento. Para ela ou ele, o sexo é uma experiência dolorida em sua alma e corpo. Então, pode haver um caso assim. O segundo também, ela ou ele não se interessam pelo sexo por causa de detalhes que ela ou eles precisam vencer. Muitas vezes foram casos que foram vivenciados na infância, algum trauma, e isso precisa ser vencido. Ambos precisam fazer algo para desfazer esse desinteresse pelo sexo. Terceiro, ela ou ele não sente atração alguma por sexo. Contudo, há detalhes que eles esperam que o cônjuge para despertá-los, né? Então, precisa de alguns detalhes aí para que o cônjuge desperte esse interesse. Falamos sobre a atitude certa e constante para tirar qualquer possibilidade de ser frustrado o crescimento sexual do casal, empenhado e comprometido em restaurar o desejo sexual que está debaixo das pedras. Então, o que está lá debaixo das pedras? Muitas vezes pode ser o desequilíbrio hormonal, tempo restrito para o sexo, lugar não seguro, casais que têm filhos no quarto ou falta de privacidade, como na casa dos pais, falta de higiene, problemas físicos. Abordamos também um assunto que o Ricardo gostou muito. Deise, aquele assunto foi muito bom. Eu gostei muito. O caminho do pote de ouro. Seria muito bom vocês reverem a última aula para memorizar o conteúdo e poder praticá-lo a fim de alcançar maior amplitude sexual. Hoje vamos falar sobre como resolver o problema de não ter tempo para o relacionamento íntimo. Deise, tem gente que não tem tempo para o relacionamento íntimo. E é um problema que alcança muitos casais, muitos relacionamentos, em grande proporção, né? Então a pergunta que se faz é: quem deve começar o sexo, o homem ou a mulher? Na verdade, nós precisamos pensar assim: quem deve dirigir a vida sexual do casal? Então a gente percebe que isso também existe uma dificuldade de entendimento, porque muitos casais acham que sempre é o homem que deve dar início para a relação sexual, né? Dar início no momento sexual. Os casais cristãos têm o ensinamento de que o homem tem a responsabilidade definida da liderança da sua família e da vida espiritual dele. E no caso de somente um ser cristão, este é quem será o responsável por orar e conduzir sua família a Cristo. O único ponto positivo é a definição de quem é responsável. Entretanto, isso sobrecarrega o homem e deixa a esposa sempre em segundo lugar em sua responsabilidade. Assim, ela fica numa posição um pouco cômoda. Isso tem desvantagens. Penso que se a mulher responder ao seu chamado de ser auxiliadora idônea, ela deverá se sentir também corresponsável pela vida sexual do seu marido. A mulher que fica atrás do marido, se escondendo, esperando que ele tome a iniciativa,
está fazendo o jogo de quem? De quem? Diabo. Do diabo. E muitas mulheres fazem esse jogo do diabo, de que a mulher é um objeto sexual. Não. A mulher também é beneficiada pelo sexo. Deus colocou a habilidade sexual na mulher. Então, quando fala relação sexual, não é só para satisfazer o homem, é para a mulher também se sentir satisfeita, né? E a mulher que sempre espera o marido tomar a iniciativa está se colocando como um objeto sexual. Porque o objeto sexual nada mais é do que aquele homem que procura... Aquele que o homem... Né? Aquele que o homem procura quando quer sexo. Eu quero sexo atrás do meu objeto sexual. Então, se a esposa Não é buscar sua posição de tomar a iniciativa, estará, na verdade, se valorizando como mulher. Então, os dois são beneficiados com o sexo. Não é somente o homem, mas igualmente a mulher. Ambos sentem prazer, ambos devem assumir que o sexo é para os dois terem iniciativa. Os dois. Então não é só para o homem ter iniciativa. Tá esperando. Né? Às vezes a mulher fica se acomoda, no né? modo conforto, né? No modo acomodado. Fica tranquila que ele vai vir. Ele vai vir, então eu vou esperar. Mas não, a mulher também precisa ter iniciativa e isso é importante para o homem. Ele se sente valorizado, né? Quando a mulher também busca a iniciativa, né? Isso é ótimo, Deise, porque o homem, ele gosta de caçar, mas tem um dia que o homem quer ser caçado. Quando é que o seu marido foi caçado por você? Aqui tem um pessoal chegando, né? A Alessandra chegou, deu boa noite, já marcou aqui. Ela vai ganhar o livro hoje também, ó. Alexandra. O pessoal que vai estar chegando agora, vai anotando o nome aí, compartilha, anota o nome. Eu já tô anotando aqui, tô atento, fica tranquilo, no final a gente fazer. Então esse sorteio bem esperto aí. Voltando ao assunto, o homem também gosta de ser caçado pela mulher. Então quem deve dirigir a vida sexual do casal? É marido e mulher juntos. Mas você quer saber de uma forma direta quem deve começar o sexo? O homem ou a mulher? Eis uma resposta. Essa é uma preocupação frequente dos homens. Na maioria dos relacionamentos, é o marido quem toma a iniciativa. Às vezes, partem decididos para cima da esposa. Isso pode ser muito grosseiro. A esposa naturalmente vai interromper o entusiasmo do marido com uma palavra. Então, a mulher está lá pensando no dia, como foi o dia, daqui a pouco, o marido pula em cima. É uma forma não muito legal de ter a iniciativa, né? Então, se ele for chegando mansinho, carinhoso, esquentando o momento, a esposa será mais receptiva e corresponderá com certeza. Porque mulher gosta disso, gosta de carinho, né? Gosta é preliminares que fala? Isso aí, Deise. Introdução. Introdução. Para os músicos, introdução. É pré-contagem, né? Tem 1, 2, 3, 4. Aí tem introdução, aí depois que rola todo o negócio. Mas aqui está um conflito. Nem sempre o homem está com toda essa paciência de manivelar o impulso sexual da esposa até que ela possa ascender. Então, às vezes o homem já quer partir para os finalmente, não quer esperar a esposa, né, se acender. Então, muitas brigas, né, na hora em que não pode haver brigas, acontece, porque isso não é um momento de discutir, não é um momento de brigar, não é um momento de acertar isso, né? Isso tem que ser acertado antes, para que nesse momento seja tudo tranquilo. Então, acaba tendo o quê? Briga sem sentido. O marido, quando se sente assim, sem paciência, ele pergunta para a esposa, por que ela não o procura? Por que ela não procura? A resposta da maioria é que o marido não a deixa sentir falta. Ele está sempre querendo sexo. Então não dá tempo de ela o procurar, pois o marido a procura primeiro. E a resposta do marido para essa questão é que ele fica esperando, dando oportunidade para ela começar, entretanto isso não acontece, ou ela começa a dormir. E sobre isso nós já falamos, na hora de ir para a cama, para dormir, não temos mesmo muita bateria para o sexo. Neste momento é que vem a vontade de dizer não ao sexo, porque está cansado. Então tem que ir mais cedo para a cama
Pra depois... Não pra fingir que tá dormindo, né, Deise? Vou mais cedo Nossa, pra já cama. tô dormindo. Começa a roncar lá, né? Então sempre haverá uma Tratorzão. resposta e sempre haverá um motivo. Então vamos resolver isso com compromisso. Compromisso é fundamental no relacionamento. Então vamos falar sobre o compromisso com o sexo. Peraí, Deise. A Alessandra falou assim que o homem é apressado. Sim. Concordo. Ele quer as coisas resolvidas. O homem é prático, né? A mulher que gosta de dar aquela volta. Vai com o homem no shopping para comprar uma camisa, para você ver. Ele vai naquela loja, pega aquela camisa e sai. Vai no shopping para comprar uma camisa com a esposa. Ela roda e ainda sai dizendo que não achou a camisa que ela queria. Mas o homem é assim, é apressado mesmo. É a natureza do homem. Exatamente. E para você que está entrando na live agora, tem as regras do sorteio fixado aí nos comentários. Isso mesmo. Marca uma pessoa ou quantas pessoas quiser, mas marca cada nome em um comentário para você ter mais chance. E compartilha essa live agora, tá bom? Não pode só marcar, tem que compartilhar. Compartilha no grupo do WhatsApp, no canal do Telegram, no feed de alguém, no Messenger, mas compartilha. Isso mesmo. Ok? Bora. Então vamos continuar falando sobre o compromisso com o sexo. Compromisso. Porque assim, nós conseguimos tempo para tudo, para almoçar, Sim. para ir para igreja, Sim. para trabalhar, Sim. para fazer um jantar especial, para a Sim. gente sair com amigo, tomar um cafezinho com a amiga. Sim. Não podemos, deixar nossos filhos sem um super final de semana, no shopping ou na praia, mas o sexo fica com as migalhas do final da noite. Eita, nossa. Isso é muito triste, porque o marido fica com aquela cara de cachorro faminto, sabe? Com a língua pra fora, abandonado. E o rabo, né? Abanando o rabo. E a esposa com cara de noiva cadáver, né? Com olheira, cansada, igual a do filme. Então, que deprimente é isso? O que vocês estão fazendo com o tesouro deixado por Deus para seus filhos casados? O amor é um dom e deve ser desenvolvido. A atividade sexual é um talento natural que todos os homens e mulheres possuem e precisa ser exercitado. Então não adianta falar, eu sou assexuado. Não é. Deus não fez ninguém assim. Então o amor desenvolvido e o sexo exercitado vai fazer do seu casamento, do seu relacionamento, algo pleno. É um erro pensar que isso já está desenvolvido. Se estivesse, não seria como se encontra hoje, apático e sem atrativos. O homem quer sexo instintivamente, faz parte do seu ser e da sua criação. É instintivo, ele não pensa. É a reação biológica do homem, né? E a mulher é despertada através do interesse pelo ser do marido, qualidades, a forma como ele trata a esposa. Nem sempre os dois estarão famintos pelo sexo. Pode acontecer de estar só a esposa, pode acontecer de estar só o marido, porém, a negligência do sexo é a oportunidade que o diabo tem para apagar o amor do casal e desgraçar uma família. Isso não acontece de repente, mas é aos poucos. Então ninguém acorda e fala, hoje eu vou adulterar. Hoje eu vou sair com uma pessoa diferente do meu cônjuge. Não, as coisas vão acontecendo. Começa com cansaço, justificativas, desinteresse, depois a insatisfação, depois as marcas emocionais, porque um dos dois que recebe aquele desinteresse se sente desmotivado, rejeitado, e aí vem o esfriamento. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas? Agora, faça um compromisso sério com o sexo, com você mesmo e com o seu cônjuge. Você vai ver como isso vai mudar o seu relacionamento. Então, o compromisso é muito importante no relacionamento sexual. Um compromisso com você mesmo. Então fica, fulano, vamos fazer um compromisso. Não, faça você com você mesmo esse compromisso, não é mesmo? Desde a Alexandra aqui,
A Alexandra, ela marcou uma turma aí de gente. Olha, que bacana. E ela falou que o homem é um leão, Daisy. E a mulher é o quê? Leoa. Olha que par bonito, que casal bonito. Pode entrar na arca do Senhor. Deus faz tudo perfeito. E a Alexandra também está com selo de super fã. Que bacana. Alexandra, não esquece de compartilhar, tá bom? Além de colocar os nomes aqui, compartilha essa live agora com alguém, algum grupo do WhatsApp, Telegram, qualquer lugar aí que você achar melhor. Na verdade, a Daisy falou sobre o pote de ouro na outra aula e hoje é o caminho do pote de ouro. Não é, Daisy? Não é fácil chegar no pote de ouro. Exatamente. Tem um caminho, tem que ter uma dedicação. E a Daisy falou sobre compromisso. Se você não tem compromisso com a sua felicidade, com a sua realização, você age desvalorizando a sua vida sexual, você vai se sentir frustrada, depois vai dizer, por que isso acontece? Por que aquele casal parece tão feliz? E começa, o marido de fulano é assim, ou a esposa de fulano é assim, você não é. Então começa a ter essas comparações, aí sabe no que dá quando tem comparações, né, Daisy? O amor esfria. E você sabe quem chegou? Quem chegou, Daisy? A Ana Cristina. Ana Cristina! Finalmente! A Alexandra disse que a mulher é uma gazela. E o homem tem que ser o gazelo, então, né? Legal, legal. A Daisy falou tanta coisa boa aqui, hein, gente? Olha só. E a continuação desse assunto que ela está falando é sobre... nós temos um comportamento, um protocolo de ação. Nós, brasileiros, não temos muito disso, né, Daisy? Uhum. Gostamos de fazer as coisas por impulso, quando tem vontade. E assim como é com os estudos, é com a sua profissão, com a vida espiritual, a vida sexual tem que ter um protocolo, tem que ter regras. Tudo que tem regras funciona melhor. Não só de limites, mas de ação. Se você tiver pontos para alcançar, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, você vai chegar no foco que é ter uma vida sexual satisfatória. A sua vida sexual é satisfatória? Às vezes a mulher fala assim, minha vida sexual é satisfatória. Mas pergunte ao seu marido, sua vida sexual é satisfatória? Se você falar que não, eu não vou fazer greve. O marido já sabe que a mulher, às vezes, como você falou na outra aula, usa a parte sexual para vantagens, né, ou desvantagens. Então o marido vai até falar, não, estou satisfeito, mas na realidade, lá no fundo, ele está, sabe que está aquém do que poderia estar vivendo com a sua esposa. Então eu quero falar sobre regras, princípios, mas regrinhas. Regras infalíveis para esquentar a vida íntima do casal. Fogo lá, Daisy! É hot esse assunto. Bom, primeiro, presta atenção. Combine com seu cônjuge um momento para conversar sobre o relacionamento sexual. Fala assim, hoje à tarde, 16 horas, né, vamos conversar. Nós não vamos fazer, como diz o outro, aquiliquiqui, né? Nós vamos conversar. Aí senta os dois para conversar sobre o relacionamento sexual, certo? Aqui a pessoa que vai liderar, porque a Daisy falou assim, quem deve liderar, né, a vida sexual? Aquela pessoa que tem mais habilidade, que está fácil ali, ela tem aquela disposição para isso. Então, é essa pessoa que vai fazer aqui esses primeiros passos. Então, pode ser a esposa, pode ser o marido, mas nesse momento, nenhuma palavra negativa de acusação. A gente não faz porque você nunca tem tempo, porque você dá muita atenção para o seu trabalho. Nada disso. Se você tiver dificuldade para se comunicar, vai lá no nosso curso Comunicação, Expressão e Interpretação. Lá tem o jogo das palavras e você vai aprender e ter ferramentas para alcançar o objetivo da comunicação inteligente. Então, sem acusação,
palavra negativa, palavra de insatisfação poderá ser dita ou insinuada e sem comparações. Essas coisas não poderão acontecer neste momento que vocês vão conversar. Agora, quem chegou foi quem? Quem chegou foi quem? A Solange, a mãe da Ana Paula, a minha amiga querida do meu coração. Seja bem-vinda. Hoje eu estou usando um batom que ela me deu. A Ana Cristina está perguntando assim, quando o cônjuge não gosta de conversar sobre o relacionamento, o que fazer? Gente, é a hora de conversar. Às vezes é o momento de que você vai conversar. E se o cônjuge não quer conversar, talvez é a forma que você chega para conversar, é o caminho, certo? Então, se você começa o assunto assim, ô João, vamos conversar que você não está dando no couro. Se você já chega assim, já desmoralizando a pessoa, ela não vai. Então chega diferente. Olha, vamos falar aqui hoje sobre os jogos do amor. Você sabe o que é jogos do amor? Entra por um assunto diferente, de uma forma diferente para conversar, que vai ter curiosidade do outro lado de saber. Então, às vezes, a pessoa não quer conversar porque ela se sente pressionada ou se sente inábil para aquele assunto. Nossa, e ela... inábil! Vamos lá no Google procurar o que é inábil. O inábil, existe essa palavra? Inabilidade. Mas, às vezes, também é o quê? É vergonha. Às vezes, a forma como a pessoa foi criada na infância, não teve nenhum tipo de educação sexual em casa. Então, a pessoa acaba ficando constrangida com esse assunto. E principalmente o homem, né, que tem aquele problema do orgulho próprio, às vezes ele tem esse orgulho e fala que não gosta de conversar, mas na verdade tem vergonha, tem alguma dificuldade, alguma barreira lá de trás. Então, precisa... Pode escrever, né, Deise? Exatamente, precisa escrever ser uma forma. Meio psicólogo aí para poder chegar no coração dele e poder conversar. Ou dela. Dela, né? Dele cônjuge, tá? Fica mais certo. fácil. Porque precisa ter comunicação, né? Qualquer relacionamento precisa ter comunicação. O sexual, então... Tem aquele provérbio assim, quem não comunica, se estrumbica. Se estrumbica. Se trumbica ou se estrumbica? Então escreve aí, se é se estrumbica ou se trumbica. Cristiane, fala aí, Vamos você lá. que é boa nos provérbios. Bom, nesse momento que você vai falar sobre sexo, esse tempo é para melhorar o relacionamento sexual de vocês e não para resolver conflitos passados. Isso também irá acontecer, mas naturalmente, de forma sadia. A Solange diz que tá zerada, que virou Mulher-Aranha. Uau! Mas não vai ficar assim pra sempre, Não. né, Solange? Então, vamos seguir a vida aí com os aprendizados pra colocar em prática. Antes de entrar em jogo, sempre tem o treino. Tem treino, tem a aula. Então você tá na aula e... Ninguém entra em campo jogando direto, né? Tem sempre um treino antes. Sim, então vamos lá. Tem a parte teórica e tem a parte prática. Sim. Vamos pela teórica. Sempre começa a gente pegar o carro, aprender de leis, aprender de plaquinhas e tal. Vamos lá. Muitos casais não conseguem conversar pacificamente sem trocar acusações. Se isso sempre se repete, você deve procurar um conselheiro para vocês prestarem contas. E isso vai dar mais força a esse projeto de revitalização sexual que vocês devem buscar com muito foco. Bom, 2. No momento reservado para conversar, escrevam em um papel. Eu estou dizendo isso literalmente. Pegue um papel, uma prancheta, um caderninho para cada um, caneta, e vai anotar as razões do desinteresse sexual ou sentimentos negativos ou porque o sexo não tem uma agenda contínua. Porque ele é uma vez cada mês, uma vez cada quinzena, uma vez por semana. Bom, não sei, cada um tem o seu jeito de fazer e o quanto fazer, né? Então, se tem desinteresse sexual, se tem sentimentos negativos,
e o que cada um poderia fazer para resolver aquilo que está sendo escrito, certo? Então, se um está dizendo assim, eu tenho desinteresse sexual porque eu chego em casa e tenho que fazer toda a casa, e o outro lado pode dar sugestão ou ela mesma dá sugestão. Se você me ajudar assim, 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 a gente vai ter mais tempo, certo? Se é preocupações, aí se é falta de privacidade em casa, vão resolver o problema, vão apresentar o problema e dar a solução. Isso se chama proatividade. Vocês têm que ser proativos e não reativos. Terceira regra: conversem com a condição de não criticar um ao outro. Pega essas regrinhas aqui, se você praticar, sua vida sexual vai subir. É muito importante, né? Não ter essa coisa de criticar, porque quando começa a crítica, fica difícil a comunicação, né? Porque um já fica ofendido, já se altera e aí não tem mais como continuar. Aperta o cinto, tem muita coisa legal nesse curso hoje, hein? Então vocês vão discutir o ponto que está sendo falado, ponto a ponto, passo a passo. Só comece a falar depois que o outro disser que você pode fazer isso. Não sai falando em cima. Só quando eu dizer, agora você pode falar. Aí você coloca o seu ponto. Olha só, civilidade sexual. Quarta regra. Os pontos sem consenso deverão ser deixados para sincera reflexão. Não ponha um ponto final do tipo, tem que ser do meu jeito e pronto. Ou essa é a minha condição. Não existe isso no diálogo sexual, certo? Quinta regra, depois de colocarem um ponto de vista, cada um colocar a sua forma de ver aquela situação, né? Vocês devem praticar, pôr em prática. Nada de dobrar o papel e falar, não, vou orar por isso, vou pensar sobre isso, não. Vamos praticar, gente. Cada um de posse da sua lista e consciente do que é preciso mudar, verbalizará o que fará para atender à reivindicação do cônjuge. Se o cônjuge pede mais cafuné, você vai dizer o que você vai fazer para atender à reivindicação de mais cafuné do seu mais chamego do seu cônjuge. A Ana Cristina está dizendo que a comunicação é o melhor caminho para resolver os problemas de qualquer natureza. É exatamente isso, né? Ana Cristina, você não vai participar do sorteio? Põe aí o nome das pessoas e compartilha essa live. É isso aí, bora. Sexta regra. Faça sexta regra. Faça a programação que eu chamo de peak pleasure. Inventei agora, Daisy. Tô vendo. Está com você agora. Igual aquela brincadeira de pega-pega. E vai ser um pega-pega mesmo. Toda criança brinca com isso. E agora vocês duas crianças ali que podem fazer tudo, está liberado, está com a bênção. Não vai ter acusação, não vai ter culpa. Então não tem limites. Não tem hora, não tem vezes, não tem nada. Atacar. Peak pleasure. Vamos lá. Sétima regra. Marque um dia fixo do sexo. Para começar o compromisso é um hábito, é preciso criar um hábito. Se você fizer isso algumas vezes, isso vai se tornar parte da agenda de vocês. Mesmo que você venha a se lembrar, não venha a se lembrar no primeiro momento, o dispositivo da repetição fará você sentir falta. E você vai perceber que está tendo falta de algo, então você vai se lembrar do seu compromisso sexual. Se escapar outro dia, ótimo. Faça sexo quantas vezes quiserem. Nosso compromisso é para aqueles que estão em dificuldades sobre quem deve ter a iniciativa do sexo. Ok? Não é liderar o sexo, é ter a iniciativa. Sabe quem chegou? Quem chegou, Daisy? A Desilda Silva. A Desilda Silva, seja bem-vinda. A Desilda, com Z, né? Boa noite. Boa noite. Tô com problema de dedo aqui, gente. Oitava regra. Vamos lá. Se na quinta-feira é o dia do sexo, vamos deixar só pro sábado. Gente, Daisy, sexo só no sábado? Só no sábado não dá, né, gente? Gente, feijoada que é feijoada, que engorda a gente, é 2 vezes por semana. Não é? É quarta e sábado. Vamos acordar, vamos lá. Massa é quinta e domingo, peixe é sexta e terça, eu acho. Bom, vamos lá.
Oitava regra, tô com problema de dedo aqui. Oitava regra. Se quinta é o dia do sexo, então começa com quem reivindica mais sexo. Se for o homem, o pique tá com ele, pique pleasure. Vamos lá. Quem reivindica mais sexo, nona, quem reivindica mais sexo deve mostrar o padrão, certo? Não é cair, se o homem quer ser caçado, então ele vai caçar, ele não vai pular em cima da mulher, certo? Ele vai fazer algum... Não pode sair pulando assim, né? Ele vai fazer aquilo que a gente chama de roteiro sexual. Isso tá nesse livro aqui, gente, ó. Aqui tem o roteiro sexual, tem a tenda dos prazeres, gente, tem tanta coisa. E é para 18 anos esse livro, tá? E capítulo 14, se você é solteiro, nem pensar de ler o capítulo 14 desse livro aqui, tá? Vamos lá. Mandei bem nisso. Opa! Olha lá. Então, vamos lá. Quem reivindica o sexo deve mostrar o padrão. Nada de exageros. Se for homem, ele deverá fazer algo que esteja... Não pode fazer algo que esteja muito longe do alcance da esposa. Então, nada de malabarismo, certo? Nada de fazer coisa muito sofisticada, senão, ao invés de você promover o crescimento sexual, você vai fazer com que a esposa se sinta inferior, um sentimento negativo de inabilidade e incapacidade. Ou, ao contrário, se o homem tem essa dificuldade, ele vai sentir que é incapaz em relação àquilo. A gente viu o casal assim, né? A mulher cheia das ideias, cheia da vontade, cheia da saúde, da disposição, artista do sexo, né? E o marido, e o marido não sabe nem escrever sexo direito. Então ele tem a mulher, quem tiver com a vez, né? Vai fazer algo que o outro possa repetir pelo menos. Deixa eu falar alguma coisa com vocês sobre crescer juntos no sexo, né? Às vezes o marido cresce muito, a mulher cresce muito, os dois têm que crescerem igualmente. Então, a Ana Cristina diz que tá maravilhosa essa aula, ela tá gostando, hein? Isso aí. É muito boa a interação de vocês, viu, gente? Vai colocando aí nos comentários o que vocês acham, se conhece algum caso. Vai pondo aí que a gente todo mundo conhece, né? Não pode dar nome. Vamos lá. Cresçam juntos no sexo. Os casais que desenvolvem o sexo juntos, presta atenção, pode observar, têm uma característica de intimidade claramente percebida. Quando o casal faz que tem intimidade, você percebe que ali não rola isso não, né? Mas os casais que crescem juntos sexualmente, eles têm essa característica de intimidade e você percebe isso facilmente. Né? Eles são equilibrados emocionalmente. Eles são felizes e tendem a vencer as dificuldades da vida mais facilmente, porque eles estão, como casal, ajustado. Então, ajustou a vida sexual, ajusta toda a vida, gente. Infelizmente, outros casais em que cada um cresce para o seu lado, eles expressam individualidade, egocentrismo. E é verdade, você percebe isso, né? Bom, para crescer é preciso aceitar a sua sexualidade. E isso deve ocorrer nos níveis mais profundos possíveis, na mente, nas emoções. Naturalmente, você descobrirá que a tendência é a melhora sexual. Isso se tornar uma satisfação para você e para o seu cônjuge. Não é um peso, nem uma agenda, algo chato, algo difícil de fazer. A Ana Cristina falou algo que é muito importante, que poucas pessoas comentam isso. Que as mulheres investem nas lingeries. E os homens nem se preocupam com o vestuário deles. Um pijama bonito, pelo menos. Deise, e é verdade. Eu lembrei de uma história daquele pastor Cláudio Duarte. A Desilda diz que a aula tá quente e muito sugestiva. Legal. Tá subindo né? Subindo a temperatura. Tá. Eu não vou nem lembrar para vocês uma palavra do pastor Cláudio Duarte sobre aquela cuecona do marido com aquele medalhão. E ele falou isso e mandou ver. E foi muito legal. E às vezes é isso, né? A mulher tá lá toda cheirosinha,
com o pompom, com a roupa, com a fantasia, Um perfume. Pronta para diversão. O marido chega com aquela cueca velha, com aquele canção rasgado, desfiado, com aquela camisa do vereador. Oh, meu Deus. A Solange disse que se contentaria com uma cueca limpinha. Já é o mínimo, né? Pelo menos. É o mínimo que eu esperava de você. É verdade. Bom, nesse momento você vai contar o que acontece dentro de você, certo? Fale sobre seus desejos eróticos, compartilhe com naturalidade, porque falar de sexo entre o casal é natural. Fale sobre sexo mais do que vocês costumeiramente conversam. Bom, as mulheres amam chocolate. Não é verdade, Deise? Opa! As mulheres amam chocolate. Dificilmente você encontrará uma mulher que não fique com água na boca, com aquela trufa de cereja, com licor da fruta, um bolo floresta negra, coberto com uma generosa camada de raspas de chocolate meio amargo e morangos ou outra fruta, uma barra de chocolate airado ao leite ou um saboroso pedação de chocolate branco. E para as fitness, né? Um chocolate 70% cacau. Tem, Deise. A mulher ama chocolate. Bom, sirva um cafezinho à sua esposa, uma linda xícara de café. E coloque ali no pires um chocolatinho. Ela vai tomar aquele café de olho no chocolatinho. As mulheres se rendem ao chocolate. Elas são semelhantes ao chocolate. Por isso, se identificam tanto com ele. A mulher é semelhante ao chocolate. Se você esquentá-la, ela derrete. Pena que alguns homens não pegaram essa dica. Infelizmente, insistem em morder o chocolate gelado e, por isso, quebram alguma parte da vida do casal. Veja agora algo importante sobre o chocolate e você saberá por que a mulher são semelhantes ao chocolate. Bom, chocolate ele está ligado àquela sensação de alegria, da saciedade. Eu vou deixar fazer o seguinte, vou estimular você a comprar o nosso livro Agenda Sexo Chocolate. Você que não vai ganhar esse livro hoje, você pode adquirir esse livro, tem o frete, mesmo valor para o Brasil inteiro, que é R$ 9,90, esse livro é R$ 39,90. Você pode fazer essa encomenda, a gente manda para você ainda esta semana e você vai se deliciar com o curso, com a apostila, com o livro de tarefa evolutiva e com esse livro Agenda Sexo Chocolate. E tem mais. O quê? O que você vai falar agora? Ah, tá. As mulheres aí estão animadas, uma falando de mousse de chocolate, outra de leite condensado. Alexandre já falou aqui que o marido trouxe brigadeiro. Já sabe, né? Quando chega com chocolatinho, né, Deise? Mulherada fala em doce, a criatividade começa a crescer, né? A Solange falou, minha cinturinha que diga. Sirleide, boa noite, children. Boa Crianças. noite, Sirleide. Boa noite. Bom, vamos lá. Homem já não liga tanto para chocolate, não é mesmo? A maioria dos homens prefere um pratinho com churrasco do que um rodízio de chocolates, né? Se você convidar um homem para uma chocolataria ou uma churrascaria, imagine só qual convite que ele vai escolher. O churrasco é unanimidade. As esposas precisam enfrentar essa realidade. A maioria dos homens prefere um jogo de futebol a uma peça de teatro. Eles escolhem um filme policial ou de ação e não um filme romântico. Tem outras coisas que a esposa precisa compreender. A maioria dos homens trocam tudo isso por sexo. É, isso Fácil. mesmo. Isso não faz do homem um ser insensível, grosseiro, rude, interesseiro, carnal e desprezível. Ele pode ficar assim, entretanto ele não nasceu assim. Cabe à mulher saber manter o que ambos começaram a construir no período do namoro, do noivado. Foi construído algo.
Então precisa manter esse algo que foi construído lá atrás. Então a frieza e a apatia sexual do casamento começa no namoro muitas vezes. Assim como muitos divórcios começam no namoro. E as pessoas não percebem e dão continuidade. O casal precisa, no tempo do namoro, cultivar e manter os princípios bíblicos. Para isso que tem o namoro, para você se conhecer, perceber como é a personalidade, o caráter. Sem aquela ilusão de que depois que casa melhora. Isso não existe, gente. Sem defraudação e sensualidade. E se o namoro consistir em intimidades fora do padrão da santidade e da devida espera do casamento, poderá sofrer problemas ligados à indiferença sexual. Às vezes o casal de namorado já começa a ter uma vida sexual lá no namoro e às vezes isso traz, né, um reflexo não muito bom no casamento. Traz. Porque tudo tem o seu tempo, né? Então a mulher deve fazer a sua parte com dedicação para manter e desenvolver o relacionamento em um nível mais elevado. Trate sua esposa do jeito certo e não do seu jeito. Então, os maridos, cristãos ou não, eles gostam muito de cobrar sexo de suas esposas. A Bíblia diz que o marido não pode obrigar ou forçar ou coagir e muito menos ameaçar. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Muito legal esse versículo, foi falado sem ser na aula passada, na segunda aula. Uma pausa aí, a relação ao brigadeiro lá, a Cristiane Silva, a pastora Cristiane, falou que esse ovo que é sal. Ah, com certeza. Então, já sabe, né? A Shirley diz que ama beijinho, docinho, doce de leite, de ninho. A Ana Paula Vale falou que o maridão, o mozão, está assistindo. Qual é o nome do mozão? Põe o nome do mozão aí. Muito bom, muito bom. Mas tá vendo, quando fala em doce, a criatividade da mulher vai longe, né? Nós fizemos um post essa semana de que uma das formas, né, do marido querer dizer que quer algo para a esposa é trazendo um presentinho, né? Então, a Alexandra recebeu uns brigadeiros. Então, é uma forma, né? E a gente falou sobre a mulher não dar como diz na gíria, um perdido, né? Fingir que não entendeu. Ficar com cara de paisagem. Como diz a Cristiane aqui, este ovo quer sal. Quer sal. Bom, o texto falou sobre coabitai, né? Então, o que significa? Coabitai com elas com entendimento. Muitos maridos preferem que suas esposas sintam o peso da autoridade do marido. Aí o sexo fica travado e ele diz não saber o porquê disso. Assim o sexo se torna uma experiência traumática para a esposa que tem um marido com essa atitude, né? Que quer crescer, quer ser o mandão aí da galera, né? O jeito certo de cuidar da sua esposa não é do jeito do homem, mas do jeito da mulher. Como é que a mulher gosta de ser tratada? E não como o homem acha que ela deve ser tratada. Uau, tem Daisy. Bastante diferença nisso. Isso, né? É uma chave. Sabe aquela chave? Deus me dá uma chave. É uma chave para virar... virar mostra uma direção. No seu relacionamento. Olha aí, marido. Nossa, que dica, Daisy. Você deve tratar a sua esposa como mulher, como ela gosta de ser tratada. E não como você acha que ela deve ser tratada. E a Ana Paula falou que o Carl Lewis, o nome do meu marido, e ele está assistindo juntinho. Que legal! Carl Lewis. Olha, que nome diferente. Lewis. O marido escolhe uma churrascaria, a esposa prefere uma chocolataria, comida japonesa, uma massa. Então leve seu único amor à chocolataria depois de uma massa. Que delícia, hein? Eu já prefiro uma cafeteria. Eu sei. Depois de uma massa. Eu sei. Em casa você poderá se surpreender com uma recompensa por satisfazer os seus desejos. E a churrascaria? Ela pode esperar.
sua esposa deve estar em primeiro plano. E alguém aqui confessou isso aí, ó. E teve festa. Ó! Segue, Deise. Esses brigadeiros renderam, então. Agindo assim, dificilmente a esposa deixará passar a oportunidade de ela mesma sugerir uma churrascaria da próxima vez só para te agradar. Sim, porque ela foi agradada, então ela vai querer agradar. Com certeza. Relacionamento é isso, né? É uma mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Isso aí. Isso deixa o relacionamento sem aquelas tensões e conflitos muito comuns. Essas farpas são resquícios, né, muito conhecidos por cônjuges que insistem em defender sua individualidade. Eu quero isso, eu vou fazer isso, né? Desejos pessoais em detrimento das preferências do outro. Isso é coabitar com elas com entendimento. Relacionamento inteligente. Tem muitos casais que têm um relacionamento, vou dizer a palavra dura aqui, burra. Um relacionamento burro. E o relacionamento inteligente tem todo o seu benefício, né? Então, cuide também do seu marido. Você deve ter escutado muito essa frase da mãe do seu marido. Cuida do meu bebê. Não. Você deve ter escutado muita frase. Cuide bem do seu marido. Cuidar bem é diferente de cuidar do jeito certo. Você pode cuidar, mulher, esposa, do seu jeito, mas isso não é o suficiente para ele não perder a motivação no casamento, a motivação no amor e acabar com aquele sonho do começo, né, do casamento. Ana Cristina está falando assim, a individualidade tem causado sérios problemas nos relacionamentos conjugais, é verdade. Porque ficam duas pessoas distintas morando na mesma casa. Cada um tem seu salário, cada um tem sua agenda, cada um tem seu desejo próprio. Cada um fazendo as suas vontades, né? Exatamente. E na cama também. Não existe renúncia. Ou na cama ou no sofá, eu não sei onde é que é. Qualquer lugar, cada um vai fazer aquilo que deseja. E não satisfazer o outro. E o relacionamento é isso, é você satisfazer o outro, porque quando você satisfaz o outro, você também é satisfazida. Ô, Deise, é satisfazida. Eu lembrei aqui, Deise, do nosso cursinho de noivado com o pastor José Pereira, que está falando sobre... Olha só, me passou uma coisa na mente aqui, de 30 anos atrás, né? Que a gente fez o curso de noivado, foi bem legal. Foi. E a gente não caiu de paraquedas no casamento, não. A gente foi preparado. Tanto é que a gente leu bastante livros antes, né? E depois que a gente chegou no casamento... E que ele falou sobre casar, né, nosso pastor? Casar não é você casar para ser feliz. Casar é você tornar a outra pessoa feliz. Então, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa feliz. Então, voltando ao assunto sobre cuidar do homem da maneira certa, para ele não perder o interesse, né, no casamento, porque isso pode acontecer, perder o interesse, né? Então, o que você às vezes faz? Você aluga um filme romântico, eu vou cuidar bem do meu marido. Aí você leva ele a numa chocolataria, o que a gente está falando aqui, né? Depois leva ele uma visita num teatro, certo? Mas essas coisas são coisas relacionadas ao perfil da mulher e não da maioria do homem. O homem gosta de um teatro, gosta até de um chocolate, mas o perfil é outro. Então, seja inteligente. Será que ouviu dizer um amém aí? Bom, às vezes a mulher pode dizer assim, não com o meu marido Oscar. Eu já vi muito isso, o meu marido é diferente. Bom, seu marido é diferente? Esposa, homem é homem. Sem sexo, ele acumula energia que afetará sua concentração, ele vai sentir uma pessoa desinteressada e frustrada. Ele precisa deste momento, deste escape, deste relacionamento, desse feedback da esposa. Resumindo, se o seu marido Oscar é homem, então cuide dele como de um homem e não cuide do seu marido como se fosse uma mulher. Exatamente. A Ana Paula diz que a mãe dela fala que o marido é filho, mas é assim mesmo, né? Quando os filhos casam, o cônjuge do filho se torna nosso filho também.
A Cirleide diz que fez o curso de noivos. É muito bom. Mas calma, o sexo ainda não terminou. Pegue o chocolate. Sim. Nada de virar e dormir. É mesmo? hora de um momento imperdível e insubstituível. Depois do clímax, todos ficam muito relaxados. Mas se esforcem um pouquinho para dar e receber carinho. Isso é muito importante, principalmente o homem, né? Costuma relaxar, já adoro. Agora é hora de meditar no que fizeram, hora de comunicação. Oh, aquilo foi ótimo, aquilo não foi tão bom, mas valeu. É um momento exclusivo e único do casal. Aproveite para dizer que uma determinada posição lhe fez sentir. Casais perdem esse contato com o passar dos anos e deixam de curtir um momento tão bom e que constrói muito. A esposa ainda se sente amada e desejada pelo marido, que abraça e diz palavras sobre o que aconteceu. E para finalizar, esse momento pode ser ainda muito divertido. Um bom hábito é um petisco e uma divertida conversa. Nada de falar de problemas, né? Não vai discutir a faxineira que tem que pagar, lembrar da conta de luz que está vencendo. É hora de se descontrair com uma conversa leve. Quando estiverem no mercado, separem uma parte do orçamento para guloseimas, para degustar após o relacionamento íntimo. Para este momento, né? Chocolates, petiscos, lanchinhos, bebidas geladas e quentes. Não fica preocupada aí com a sua dieta, compra um chocolate 70% cacau, mas não deixe de ter esse momento por causa disso, né? Tudo isso deixa esse momento memorável. Em nosso livro tem muitas dicas calóricas e não calóricas para finalizar esse momento tão íntimo do casal. E assim nós encerramos